Quem foi Asenate? A história da mulher de José na Bíblia. Nas listas de mulheres da Bíblia, a esposa de José, Asenate, raramente aparece. O que realmente sabemos sobre essa mulher que se casou com um dos homens mais importantes do Egito e criou dois antepassados das tribos de Israel? Asenate pode ser uma figura menos conhecida na Bíblia. No entanto, sua família teve um grande impacto na história do cristianismo. Seu marido, José, desempenhou um papel vital como o segundo de Faraó no comando do Egito e, por meio de seu casamento, Asenate deu à luz dois filhos. Esses filhos se tornaram chefes das tribos de Israel. Depois de todo esse sofrimento, José recebeu a dupla bênção de ter duas tribos de seu nome. Onde a Bíblia menciona Asenate? A Bíblia menciona Asenate no livro de Gênesis. No capítulo 41, José acaba de impressionar Faraó interpretando seus sonhos. Por causa disso, Faraó o coloca no comando do palácio, tornando José seu segundo no comando. Depois de colocar José no controle do Egito, ele o adorna com seu anel de sinete, vestes de linho fino e um colar de ouro. Ele também lhe dá Asenate como sua esposa. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Panea e lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, para ser sua esposa. E José percorreu toda a terra do Egito. Gênesis 41, 45. Asenate é mencionada novamente vários versículos depois. Gênesis 41, 50 declara: antes que chegassem os anos de fome, dois filhos nasceram a José de Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Asenate deu a José dois filhos, Manassés e Efraim. A Bíblia menciona Asenate e seus filhos pela terceira vez em Gênesis 46. Neste capítulo, Jacó viaja para se reunir com seu filho amado, José. Deus diz a Jacó que fará dele uma grande nação. As Escrituras listam todos os descendentes de Jacó que vieram para o Egito, incluindo Manassés e Efraim, que nasceram ali. Com esses dois netos, a família de Jacó somava 70 pessoas ao todo. Que tipo de família Asenate e José tiveram? Como dito acima, Asenate e José tiveram dois filhos. O nome de Manassés significava esquecimento ou aquele que foi esquecido. Depois de nomear seu filho, José disse: é porque Deus me fez esquecer todos os meus problemas e toda a casa de meu pai. Gênesis 41, 51. Matthew Henry explica que, embora suportemos nossos problemas, circunstâncias felizes posteriores podem nos ajudar a deixá-los para trás. Henry explica que a explicação de José sobre o nome de Manassés pode significar que ele queria esquecer as lembranças desagradáveis e o tratamento que recebeu na casa de seu pai Jacó. O faraó deu-lhe um novo manto que poderia significar deixar para trás o manto de muitas cores que ele tinha quando era mais jovem. O casaco estava amarrado ao ciúme e à traição de seus irmãos. Jacó poderia deixar suas memórias difíceis para trás e olhar para o futuro com sua nova família. Efraim significa frutífero ou crescente. Em Gênesis 41, 52, José diz que escolheu esse nome porque Deus me fez frutificar na terra do meu sofrimento. Antes de sua elevação de status e do nascimento de seus filhos, José passou por muitas dificuldades no Egito. Quando ele trabalhou como ajudante de Potifar em Gênesis 39, a esposa de seu mestre notou sua boa aparência e compleição. Ela pediu que ele fosse para a cama com ele, mas ele recusou. José recusou repetidamente até que a esposa de Potifar mentiu e disse ao marido que José tinha ido dormir com ela. Potifar ficou furioso e jogou José na prisão. José acabou sendo libertado quando interpretou os sonhos de Faraó e lhe deu sábios conselhos. Com sua prisão para trás, José está novamente avançando com o nascimento de seus filhos. Sua esposa tem sido frutífera e sua família está aumentando. Sabemos que Asenate seguiu os deuses egípcios. Em Gênesis, aprendemos que Asenate é filha de Potífera, sacerdote de On. De acordo com o Dicionário Evangélico de Teologia Bíblica de Baker, o termo Potífera se referia a sacerdotes de deuses estrangeiros em terras estrangeiras.
Daily News Egito nos diz que a cidade de On também era chamada de Heliópolis ou Cidade do Sol, e as pessoas adoravam o deus Sol. Enquanto a Zenate era desta comunidade, se ela continuou a seguir essas práticas pagãs após seu casamento com José é desconhecido. A lenda rabínica dá um ponto de vista. Neste ponto de vista, a Zenate é totalmente egípcia, segue as práticas religiosas egípcias, mas depois se converte à fé judaica. Sabemos que os filhos de José se tornaram os chefes das tribos de Israel. A fé deles poderia ter vindo de seu pai ou talvez de sua mãe, se ela conhecesse e seguisse Yahvé. Conselhos para quando seu cônjuge não compartilha sua fé. Em 2 Coríntios 6:14, Paulo declara: não vos ponhais em julgo com incrédulos. Pois o que a justiça e a maldade têm em comum? Ou que comunhão pode a luz ter com as trevas? Este versículo refere-se à prática de dois bois trabalhando juntos. Ambos os bois seriam presos a uma barra. Se um fosse mais fraco do que o outro, desaceleraria o mais forte. Da mesma forma, isso pode acontecer se um cristão se casar com um incrédulo. Ore por seu cônjuge. A Bíblia nos diz para orar pelos outros. Cônjuges casados com incrédulos podem orar para que seus maridos ou esposas voltem seus corações para Deus. Efésios 6:18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões com todo tipo de orações e pedidos. Com isso em mente, esteja alerta e sempre orando por todo o povo do Senhor. Deus ouve todas as nossas orações e, embora eventualmente dependa de seu cônjuge se ele seguirá a Cristo, você pode orar para que sua mente e coração estejam abertos à fé. Ore com outras mulheres. Todas as mulheres precisam de oração, independentemente de seu estado civil. Orar com os outros é uma maneira poderosa de apresentar nossos pedidos diante de Deus. Encontrar outras mulheres casadas com descrentes também pode ser uma forma de formar uma comunidade com outras em situações semelhantes. Gálatas 6:2 diz: levem as cargas uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. Não fomos feitos para passar pela vida sozinhos. Seja celebrando sucesso ou compartilhando fardos, orar juntos traz força e unidade. Ao orar com os outros, a colaboradora do IBLEV, Debbie McDaniel, diz: ele levanta aqueles que se sentem derrotados e sem esperança, ele nos dá a paz e confiança nele. Ele nos lembra que precisamos uns dos outros, nós somos sua família. A unidade somos mais fortes juntos do que separados. Viva como exemplo. Jesus veio à Terra e modelou como devemos viver como cristãos. Muitas pessoas passaram a acreditar que ele era o Filho de Deus depois de estar em sua presença. Os cônjuges podem ser um exemplo de fé centrada em Cristo em seus lares. Liderar pelo exemplo pode ser uma maneira poderosa de voltar o coração de alguém para Deus. 1 Pedro 3:1-2 diz: mulheres, do mesmo modo sujeitem-se a seus próprios maridos, para que, se algum deles não crer na palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de suas esposas, quando eles veem a pureza e a reverência de suas vidas. A Zenate veio de uma cultura que adorava falsos deuses. No entanto, Deus a usou para dar à luz dois futuros líderes das tribos de Israel. Não está claro se a Zenate adotou a fé de seu marido, José, mas a bênção de seu casamento permanece clara. Isso enfatiza que Deus pode usar qualquer pessoa para impactar o mundo para Cristo, não importa sua origem.